Bom, vamos ver se é desta. Boa tarde novamente. Queria que me explicassem se me conseguem ouvir bem, se conseguem ouvir-me nas melhores condições. Era isso que eu queria saber. Conseguem-me ouvir? Como é que está? Como é que está o som agora? Ouço bem, agora ouço bem. Pronto. Então, Peço desculpa desta vez. então deixa-me continuar. Boa tarde. Ok, vamos recapitular aqui que tu nasceste, recapitular, se puderes recapitular a parte toda da infância, aproveitar e explicar mais ou menos se tiveste muitos irmãos, tens poucos irmãos, como é que era a tua vida, a tua infância? Sim, a minha infância foi em guerra. Aquilo que eu me lembro de guerra. Sim, de ver gente morrer, gente passar fome, infraestruturas destruídas. Nós temos que ir à escola e depois voltar para cá, para casa, debaixo de fogo. Eh, Algumas brincadeiras naqueles momentos em que as forças beligerantes entendiam não haver flagelamento nem tiros. E, portanto, a minha infância, ela foi uma infância marcada literalmente por guerra. Porque imagine, a guerra em Angola começou, a guerra que eu vi, começou em 2000, em 92 e ela terminou em 2002. E, portanto, como podes ver, desde os 10 anos que sempre vivi em guerra. Aquilo que mais marca, aquilo que mais tenho na memória é guerra. É Malange, né? Portanto, é basicamente isso. Agora, quando era menino, aí entre os 8 anos, há uma pequena memória dos 8, 10 anos, 7, 8, 10 anos. Eu ainda dia estive a brincar com a minha irmã, onde ela partilhava as nossas brincadeiras, que eu já gostava de brincar, de visitar as pessoas e tudo mais. Portanto, a minha terra, Malange, é uma província a 420 quilómetros de Luanda, é no interior, é uma das províncias mais importantes de Angola do ponto de vista económico e turismo. Pá, eu sou o terceiro de 7 irmãos, na verdade, sou o terceiro de 7 irmãos. Por acaso a minha mãe ainda está em Malange, e mais 2 irmãs. Tenho 12 irmãos em Luanda. Infelizmente já temos um falecido. Depois tem mais, a minha irmã está cá também em Portugal, em Braga. Basicamente isso, assim, memórias várias da infância, né? As bicicletas, que eu continuo a gostar até hoje de andar de bicicleta, muito estudo, gostar das pessoas e viver a vida, um dia de cada vez. Nisso tu nos dás uma lição muito grande, não é? Diz-me uma coisa, com que idade é que vieste para Portugal e qual foi a causa de teres vindo para Portugal? Isso é tudo um processo. É um processo. Eu, em 1994, entrei para a rádio e depois, em 2002, eu fui convidado para me deslocar a Luanda e trabalhar para a emissora católica de Angola, a Rádio Eclésia, uma espécie da Rádio Renascença cá. Eu fiquei a trabalhar nesta emissora durante 2 anos. Em 2004 eu entrei para a Rádio Luanda, ok? A Rádio Luanda, onde trabalhei até 2010 e 12. 2012. Eu acumulava o trabalho de rádio e televisão, porque eu entrei para a televisão em 2009 e fui trabalhando assim. Agora, eu venho para Portugal pela primeira vez, eu venho em 2010, foi em 2010 que venho para Portugal, a primeira vez com o meu falecido irmão, por acaso vim acompanhá-lo para o tratamento, e aí fui vindo várias vezes, mas foi em 2018 que eu acabei por vir cá. Na verdade nem vim para Portugal, eu estive em Inglaterra, e depois, no ano, depois em 2020, em novembro, se estás lembrado, o presidente angolano, João Lourenço, veio visitar Portugal. E então a rádio MFM para a qual eu trabalhava pediu que eu viesse ou descesse até Lisboa, estando em Londres, porque ficava mais barato um reforço vindo de Inglaterra, já estando aqui na Europa, do que ter que vir alguém de Angola. E vim. E daí fui ficando. Eu manifestei a minha nacionalidade, a minha residência,
Aliás, quem me está a ajudar nesse processo todo é a Carla, sabes? A Carla, não é? Um beijinho grande para a Carla Carla Santos, Santos, que da é Capacitar, capaz, exatamente. portanto, é ela que me está a ajudar neste processo, que é uma empresa idónea e ajuda muitos migrantes, não é? Mas Sem dúvida. eu estou por cá desde 2018. Yeah. Mas diz uma coisa, como é que surgiu que a parte da comunicação na tua vida? Que, pronto, tu fizeste a escolaridade normal, não é? Que depois, entretanto, decidiste enverdar pelo campo da comunicação porque era um sonho ou porque foi algo que te surgiu? Não, acho que eu nasci mesmo para a comunicação. Não é só desde criança que eu já demonstrava estas qualidades de comunicador portanto, foi só seguir o caminho normal. É tudo muito simples, é tudo muito espontâneo, é tudo muito autêntico. É para isso que eu nasci, para comunicar. Não tenho qualquer dúvida, aliás, nunca fiz mais nada na vida, nem tenho vontade de fazer que não seja trabalhar em comunicação. Hoje ainda é mais fácil, pela panóplia de diversidade de meios para a gente fazer o nosso trabalho. Ok, então o bichinho surgiu já criança, foi evoluindo e tem estado a evoluir até hoje. E como é que surgiu o teu primeiro contacto com a comunicação foi a rádio, Foi certo? a rádio de uma forma muito particular. Conta-nos, Em por favor. todas as escolas onde eu estudei, eu sempre fui aquele aluno em que costumava me destacar em algum sentido. Mas eu depois ingressei num grupo, numa organização pequena, que era o INAC, Instituto da Criança. E que nós, antes do INAC, na verdade, antes do INAC, eu participava dos concursos de cultura geral. A rádio fazia muitos concursos de cultura geral. E eu ganhava quase todos eles. Quase todos. Não tinha criança na minha província que aceitava competir comigo. Porque eu ganhava. Ainda há dias, a minha irmã teve a dizer que ela há uma caneca de alumínio em minha casa, que esta caneca de alumínio é fruto de um prémio que eu recebi em 1997 ou 98 de um concurso de cultura geral, mas aí já estava na rádio. Eu ganhava todos os meninos. Então, quando um dia fomos visitar a Rádio Malange, em 94, eu cheguei à rádio e fiquei logo maravilhado com o que me estavam a mostrar. Era como que eu tivesse um peixe que me tivessem posto na água. Yeah, e foi exatamente isso. Deixa-me só aproveitar para dar as boas-vindas a vários seguidores que temos do Brasil, que temos connosco uma pessoa que eu acho que tu mais tarde irás que eu tenho que gostar de conversar, que ela chama-se Bete Gomes, ela é campeã internacional dos Paralímpicos, Ah, que é uma mulher poderoso. que, olha, mete-me a mim no chinelo. E que é uma campeã em todos os sentidos, que ela está connosco e tem seguido todas as entrevistas e que é muito importante. Eu, mais uma vez, eu agradeço a todas as pessoas que nos estão a seguir e quem quiser fazer alguma pergunta ao Vitor, esteja à sua vontade. Sim, Vitor, diz uma coisa, a seguir à rádio, qual foi o teu segundo trabalho? Qual foi o percurso? Porque eu sei que, entretanto, meteram-se alguns livros que estavas todo contente a dizer que havia o Cinderela sobre rodas, mas eu acho que aquele teu livro de pensamentos que também merece um autógrafo para mim, que eu acho que esse livro que deve ser espetacular só pelo título que mexeu muito com a minha curiosidade. vou enviar, depois mandas-me o teu endereço, eu vou enviar-te o meu livro de pensamento. Sim, senhor. Okay? O que acontece foi eu, de novo, criança ainda, e por a razão de eu ganhar os concursos de cultura geral tem exatamente a ver com o facto de eu já me alimentar de conhecimento muito cedo. Portanto, o gostar muito de comunicar remetia-me a ouvir muita rádio.
a ouvir muita rádio, porque nós naquela altura não tínhamos televisão, ou seja, a televisão abria às 5 da tarde e fechava às 21, ou às 9 ou 10 da noite. E era isso, mas a rádio era quase 24 sobre 24. Nós tínhamos a emissora provincial e o meu pai tinha um rádio preto, às vezes apanhávamos em AM, ondas médias e tudo mais, e por aí fora. Há outras rádios. Eu ouvia tudo, ouvia muito. Então isso, muito pequenino, já me dava um arcabouço grande de conhecimento de cultura geral, nomes de países, entidades, situações. Aliado a isso, eu não lia livros, porque nós não tínhamos livrarias na província, não havia. Havia uma livraria, que era a livraria de São Norato, mas vendia mais livros populares, não vendia muito revistas, coisas. Mas o meu pai, na Sonangol, o meu pai era funcionário da Sonangol, ele levava muitas revistas da casa da Sonangol, mas também eu lia muito, mas as revistas, aquilo, Jovens Perguntam-se, Sentinela, Despertai, e essas coisas assim que eram entregues de graça na rua. Eu encontrava eles muito bonitinhos, de fato e gravata, nas esquinas, e eu pedia que me dessem aquelas revistas, e naquelas revistas tinha muito conhecimento, muita informação, não necessariamente religiosa, ou normalmente eles coadunavam a informação religiosa com a informação geral, a notícia, né? E eu lia muito aquilo, então pronto, eu lia desde muito cedo. E fui consciente, já estava na rádio, livros, depois vou para a Rádio Eclésia, depois em 2004 entro para a Rádio Luanda. Em 2006, 2007, eu levava muitos livros da rádio, eu lia aquilo que estivesse a ler, lia para os ouvintes, ok? E falava dos livros da rádio. Em 2010 e 11, quando eu entro para a televisão pública 1, a TPA1, eu passo no meu programa todos os santos dias, de segunda a sexta-feira, e era um programa em direto na TPA1 e na TPA Internacional. Eu levava sempre um livro diferente e escolhia livros. Eu sei, aliás, tu foste conhecido por ser a primeira pessoa da televisão a recomendar um livro no fim do programa, certo? Bom, na verdade, acaba por ser assim. Talvez a primeira não diga, não assuma isso de ser a primeira, mas eu não conheço, e posso estar muito errado, ninguém que durante tanto tempo e de forma consistente tenha falado de livros todos os dias num programa de televisão. Isso tem. E isso fez com que eu me tornasse numa referência quando se fala de livros, num símbolo de incentivo à leitura, à promoção do livro. E depois, em 2012, eu abro uma livraria. Eu tive uma livraria no município de... Eu cheguei a ter uma livraria no município de Viana, que é a VHM Livraria. Eu vendia muitos livros e tudo. E depois, em 2013, lanço o meu livro, mas mais do que ter a livraria e lançar livros, o que me notabilizou foi fazer muitos eventos pelo país inteiro sobre livros. Eu fazia feiras de livros, fiz lançamentos em todas as províncias de Angola e em lugares onde há mais de 30 anos não se falava de livros. Eu fui, por exemplo, a Matala, fui ao Tomboa, fui a Portombuim, Gabela, Uacucungo. Eu fiz lançamentos de livros no Soio, aí tem outro nome, agora esqueço o nome dos municípios. Onde Copal, Ganda, eu não estou a falar de cidades principais, cidades principais. Olha, e como é que eras recebido? Muito. Como é que eras... Eu sempre fui muito bem recebido. Eu sou um rapaz que digo assim, eu sou um namorado de Angola. A Angola me ama, as pessoas gostam muito de mim, as pessoas tratam-me sempre muito bem, muito respeito. E é isso deixa-me muito orgulhoso. Fui muito bem recebido. Porque eu dei às pessoas amor, dei às pessoas consideração, dei às pessoas respeito. Porque eu sempre respeitei muito as pessoas e as diferenças e promovi sempre as igualdades. Eu nunca olho para as pessoas pelo que têm, mas por serem exatamente isso, seres humanos, e merecem por isso o meu respeito. Eu recebo de forma recíproca, né? Maravilha.
isso é muito bonito e lá está. Que se alguém tinha alguma dúvida porque é que eu te tinha escolhido que para entrevistar era mesmo essa a intenção. Eu gosto de falar com pessoas que são grandes e sem terem a noção da grandeza que elas têm. E de facto, para quem não sabe, o Vitor já fez um grande evento relativamente ao livro Cinderela sobre Rodas e que ele consegue chegar às pessoas como ninguém. Que ele em 5 minutos faz com que as pessoas que se sintam completamente à vontade e que normalmente quando há assim tem que haver uma troca de perguntas, fica sempre tudo assim muito incomodado, que o Vitor consegue fazer com que as pessoas fiquem super à vontade. Que isto leva-me a uma pergunta que eu faço sempre, que é qual foi olha, está aqui o Alex que diz que tu és uma inspiração para os jovens. Para trocentos jovens. Obrigado. Já 300 e esse leva-me a uma pergunta que eu faço sempre. Que, da onde é que vai esta herança? Foi uma herança que trouxeste dos géneros do teu pai, do teu mãe, quer dizer, eu não sei a profissão que eles tinham, mas que isso foi algo que te foi incutido ou foi algo que nasceu naturalmente na tua vida? Eu acho que os três, dois mulheres e mais um que eu construí. Eu acho que, primeiro, eu apenas com esta predominância. Depois, provavelmente, as pessoas com quem me ladeavam e deram-me este valor, mas, e sobretudo, eu acho que os livros fizeram isso em mim. Aquilo tudo que li, as experiências que vivi, tornaram-me uma pessoa altruísta. E o altruísmo é algo que nos engrandece, é algo que nos leva a um outro nível da espiritualidade, do amor, muito forte. Eu costumo dizer que os grandes são humildes, porque a humildade é grande. Qualquer pessoa humilde torna-se grande, porque a humildade é grande, não é? Eu acho que foi isso. Por exemplo, hoje, quando eu abro o livro da minha vida, do meu passado, e quando eu hoje, com a minha inteligência, com a sabedoria que fui adquirindo ao longo dos tempos, sou-me torno uma pessoa que percebe que somos cada vez mais pequenos. Aliás, vou dizer, foi mais ou menos há um ano que nós tivemos aquele evento das fotos, o lançamento do teu livro, e eu estive lá com uma tia minha, com a tia Josefa, que tinha ido a Isabel Manique. Isabel Badico. Hoje, a tia Fefa, a Josefa do Rosário, já não faz parte do mundo dos vivos. E eu fui com a Isabel, fomos enterrá-la na passada quarta-feira, terça ou quarta-feira mais ou menos, fomos enterrar a tia Josefa. E portanto, quando eu olho para uma mulher como ela, com muita vida, com muita energia, com muita paixão, e que num ápice nos deixa, nós somos muito pequenos. Somos. Ok? Quando eu olho uma mulher com os problemas que já viveu e com a vida que leva hoje em dia, com uma disposição incrível, ok? Agradável de estar por perto. Tens conversas muito construtivas, trabalhas com tradução, trabalhas com N coisas, te reinventas que se ouvir. Eu não posso reclamar, eu não posso achar que a minha vida é um martírio. Então eu acho que foi por isso que eu comecei a conversa dizendo assim: deixa-me viver um dia por cada vez porque tu nos inspiras. E isso torna-me exatamente essa pessoa que, com o dom da comunicação que tem, com a aprendizagem que teve sobre persuasão, influência, inspiração e tudo mais, na verdade as pessoas é que me inspiram. Eu sou tu. Olha, antes de mais, eu novamente relembrar que nós fizemos uma grande homenagem que à Josefa e ao Renato que Pinto, que foi uma pessoa também muito especial para mim, que ambos serviram a comunidade, ele era coronel, que ela estava ligada também à comunidade e nós fizemos até uma das entrevistas que da Cinderela teve uma parte de homenagem a eles, mas não uma homenagem triste, uma homenagem alegre, porque era isso
que eles inspiravam vida, e jamais queriam ser relembrados como uma coisa negativa e sempre positiva, e tenho a certeza que eles estejam, quando estiverem, certo, que estão a olhar por nós, porque tiveram um impacto que não só na nossa vida, que eu acho que na nossa vida eles tiveram um impacto assim, mas no mundo tiveram um impacto gigante. E pronto, e uma vez mais, que fica as minhas homenagens, que esses dois seres estão iluminados, que de certo que estão num lugar bastante ameno e bastante cuidado. Levou-me aqui uma curiosidade muito interessante, porque eu li que tu és padrinho cerca de 40 e tal crianças. Explica, olha, as minhas homenagens, porque eu que o sonho da minha vida, infelizmente, por questões de saúde, não pude ser mãe. Mas isso deixou-me completamente, pensei assim, ok, Rita, olha a lição que este homem te está a dar, porque realmente hoje tu és pai, não é? Cerca de 43 crianças. E Como é que isso aconteceu? Porque isso é lindo, que isso é muito bonito. olha, as imagens que as pessoas puderem ver no YouTube não enganam. Elas estão com muitas saudades minhas, portanto, há um ano que não as vejo, assim como não vejo os meus 3 filhos, vejo os meus filhos há um ano. Falo com eles por essa via também. Quando eu estou a chegar lá, à casa das irmãs secretárias de caridade, as crianças saem numa corrida. Vitor Hugo, Vitor Hugo! E todas elas saltam para o meu colo, abraçam, por uma coisa muito simples. Não é pelas coisas que eu dou ou que costumava dar, mas é porque quando estou com elas, dou-lhes amor, dou-lhes atenção. E isso me foi dito muito recentemente do meu filho. O meu filho pediu desculpas a eles por distância. Ele disse, não, pá, o mais importante não é a distância, o mais importante é o amor. Eu acho que o amor é que move. O amor é muito forte. Aliás, o amor é a única coisa que a sabedoria tem respeito. A sabedoria respeita o amor. E é por isso que a sabedoria diz, cuidado aquilo que tu vais amar. Porque o amor é uma coisa muito forte. Então, são 40 e poucas crianças neste momento. Ainda há dias eu recebi um apoio de uma amiga minha na Suíça. Eu fiz chegar às madres, ok? Eu conheci estas meninas porque elas viviam na mesma rua. As madres tinham a casa na mesma rua onde está a casa da minha mãe. E um belo dia, eu ao passar, encontrei uma madre, por acaso portuguesa, a irmã Ruth, com quem estive a conversar e que me falou das dificuldades delas. Eu, estando na televisão, tendo algum poder de influência, eu falei com algumas pessoas, incluindo o Mantorras, o Pedro Mantorras do Benfica, e fomos, o Pedro Mantorras do Benfica arranjou um caminhão cheio de mercadoria e fomos para lá. Bom, eu acabei por nem ir porque um dia antes da viagem o meu irmão morreu. O tal que me tinha trazido para Portugal. E então o Pedro Mantorras foi para lá, fez a doação, fez o evento, e eu daí até hoje nunca mais parei. O que é que eu faço normalmente? Eu só não faço a caridade em dezembro. Dezembro é o mês que eu não faço caridade. E com estas todos os meses, material escolar, chinelos, produtos de higiene, eu já levei bens alimentares, dinheiro inclusive, portanto a gente encaminha para elas, para a Irmã Dolores. Mas são crianças de todas as Sim, idades. dos 0 até os crianças e adolescentes. Mas são crianças que são abandonadas, o que é que acontece? São crianças Que são abandonadas. abandonadas pelos pais, são crianças órfãs, os pais morrem, depois a família não aceita ficar com elas, as madres recebem, a polícia leva, crianças são... Há uma criança, por exemplo, que foi atirada para a rua, foi posta no lixo, as irmãs receberam, a polícia foi para lá, e então
A polícia levou para lá e recebeu essa criança, está com 2 anos agora. E tem mais outra que agora chegou porque a mãe faleceu no parto e não tinha familiares. São crianças que são afastadas da família por causa daquilo que se diz acusadas de feitiçaria. São crianças que sofrem violência no seio familiar. São crianças em que a família não tem qualquer provimento, não consegue sustentá-las, então as madres recebem. E as madres sobrevivem da ajuda. E é assim que acontece. Que aproveita este momento que temos aqui. Que se alguém que esteja a ver a nossa live ou que vai ver depois, que alguma empresa portuguesa ou mesmo alguma empresa brasileira ou angolana, se eles quiserem doar, seja o que for, por mínimo que seja, um pacote de leite, um pacote de arroz, tudo isso tem um impacto muito grande. Sim. Como é que nós podemos fazer chegar a essas crianças, seja o que for? Porque às vezes temos roupas em casa que não prestam já para nós, mas que ainda estão impecáveis, brinquedos, acessórios, há tanta coisa. Eu posso falar por mim, porque o projeto Cinderela sobre Rodas tem um movimento mais mobilidade, menos mentalidade reduzida, que agora não, por causa da pandemia, e visivelmente vocês já perceberam que eu pertenço ao grupo de risco, não o posso fazer, mas durante muito tempo que estivemos a fazer bancos alimentares, desde levarmos, desde comida, desde roupa, para nós, que já não serve, porque olha, já não queremos, mas para estas crianças, para estas pessoas, que têm um impacto tão grande, que eu acho que é para as pessoas pensarem um pouco que é fazer a reciclagem, que no mundo, o que não é bom para mim, hoje pode ser bom para outra pessoa. Aliás, pode dar conforto com estas crianças, porque há uma coisa que nós nunca vamos conseguir substituir, que é os pais e as mães, mas podemos fazer chegar amor, carinho, através de coisas mínimas que para nós não significa nada, que para muitas pessoas que estão em Portugal é mais fácil que ainda, porque o Kwanza tem um valor inferior ao valor do euro, portanto mais uma, se calhar 5 euros, 10 euros dá uma compra ótima que para eles. Então eu queria, Vitor, que nos pudesse explicar como é que nós podemos fazer, já que neste momento é difícil ir até lá. Sim, muito difícil. Como é que podemos fazer para fazer chegar que até essas crianças qualquer coisa? Não, eu acho que às vezes nós não precisamos percorrer 100.000 quilómetros para irmos a hospital. Às vezes a pessoa esteja mesmo debaixo do nosso teto, na rua ao lado, no bairro, no município, na província, ok? E no país. Eu acho que o mais importante do que isso aqui é convidar as pessoas a construírem em si o valor da solidariedade, do altruísmo, que eu falo muito aqui, porque são aspectos que nos preparam para a vida, que nos tornam mais maduras, mais sensíveis, não é? Eu vou dizer o seguinte: as madres estão em Malange. Quem quiser pode deixar uma mensagem no telefone aqui no privado. Eu vou dar o telefone da irmã. Posso mandar o IBAN dela diretamente, a conta bancária dela. E as pessoas podem fazer uma transferência para ela ou para mim e eu depois transfiro para ela, como eu já fiz, como fiz há dias a partir de uma amiga da Suíça que mandou para mim aqui na Europa, na minha conta de Portugal, e eu depois, a partir da minha conta em Angola, no respectivo câmbio, mandei para a madre. Aliás, nós vamos combinar aqui uma coisa, que é um dia da semana que nós vamos voltar a fazer uma live quando tu tiveres essa disponibilidade, e vamos colocar que na nossa live cá em baixo a forma como cada pessoa podem fazer os donativos diretos. Sim. Olha, exatamente, okay. Exatamente isso. Agora, o que eu digo assim, já passou. Olha, deixa-me só responder com um seguidor teu, que é o Camilo de Chocolate, acho que é Chocolate, que me perguntou o que é o tubo. Olha, Camilo, vou dizer muito sinceramente que eu sei que vocês estão muito habituados a usar máscaras, que isto é o aparelho respiratório, que eu tive um problema
que há pouco tempo, a nível de diafragma, que é o que suporta a nossa respiração, e neste momento, que esperemos que provisoriamente estou a usar que este equipamento respiratório. Foi bonita a forma com que ele fez a pergunta, que ele chamou-me tia, que é bom, foi uma forma carinhosa, e façam as perguntas que quiserem, porque eu não tenho qualquer problema em respondê-las. Deixa-me só. Agora, claro, diz Deixa-me. isto. Não, não, não. Vou pedir o carregador aqui do rapaz porque eu quer para me dar. Olha, Danny, dá-me só o teu carregador, faz favor, já? Ok. Bom, eu vou dizer o seguinte, peço desculpas por isso. Eu achei engraçada a pergunta do Camilo, ao mesmo tempo, ao Sim. mesmo tempo que já sabia que tu irias facilmente responder à pergunta dele, ok? Porque, pronto, e ele chama-te de tia. Ele chama-te de tia precisamente por causa do Porque é um hábito, não é o vosso? hábito. Para nós, pessoas de maior idade, são sempre, é vizinho, é sempre tio, é sempre tia. É uma questão de respeito. E pronto, porque ele pode não estar habituado a esse tipo de coisas, mas ainda bem que respondeste e está esclarecido. Agora, eu estava a dizer, Não, não, mas eu não tenho problemas e volto a dizer que todas as pessoas que quiserem fazer perguntas ao Vitor ou a mim, que nós estamos cá para responder. Olha, a Verónica, da Top Glamour, que é bem bonita, digo já, que ela pergunta como é que ela poderia fazer alguma doação sim. ou ajudar então as crianças. Olha, vou explicar uma coisa que é muito interessante. Eu continuo a trabalhar, eu falo com a irmã todos os dias, elas às vezes ligam-me, tá, Vitor, como é que tu estás? As crianças querem falar contigo. Dá um beijinho aqui a Rosa, a Maria e a todas as outras. As crianças estão lá já há 10 anos com elas e tudo mais com elas. Há meninas que já saíram, que já se formaram, porque assim, nós, naquele tempo em que as vacas estavam muito gordas e davam muito leite, Claro. chegávamos inclusive de encontrar padrinhos que pagavam a escola dessas crianças e muita gente, eu fazia muitas campanhas, as campanhas que eu costumava fazer eram campanhas mais no online, em que as pessoas doavam mesmo dinheiro, davam mercadorias, colegas de empresa que se juntavam, compravam sacos de arroz, açúcar e tudo mais, e eu tinha que levar em carrinhas. A irmã sente muito a minha falta por causa da minha entrega, da minha dedicação, e eu consegui, por exemplo, que a ZAP, a ZAP está para Angola, como a nós está para Portugal, ok? Eu consegui, por exemplo, Ok, ok. que a ZAP instalasse uma televisão e eternamente eles não pagam a subscrição para verem televisão. Opa. Então eu fiquei muito satisfeito com a ZAP por terem tido esta no seu âmbito social, porque elas vivem de. Não precisa, antes, o que eu fiz? Elas não tinham televisão. Eu comprei uma antena grande, comprei televisor, instalei e eu todos os meses, durante muito tempo, eu pagava a subscrição. Elas ligavam, Vitor, já não temos mais televisão, acabou, o saldo acabou da televisão. Então eu tinha que ir aí a um multibanco, fazia o carregamento e tudo mais. Então eu fiz um pedido à ZAP, a ZAP aceitou, instalaram lá o mesmo projeto, então está lá e ficamos muito felizes. Fiquei muito feliz. Depois consegui que alguns bancos, alguns funcionários bancários se juntassem e tornassem aquele lar como um lar de apoio, em que todos os meses os funcionários fazem uma pequena doação simbólica, e é uma coisa que e depois, nesta altura, têm vivido muitas dificuldades. Mas isso para dizer o quê? Paralelamente à nossa conversa, para dizer que eu passei, digamos que eu vivi uma fase da minha vida em Malange em que nós não tínhamos comida. A comida vinha de paraquedas. O avião vinha, no ar, a tantos pés, abriam lá aquela brincadeira, a comida vinha na palete, porque nós estávamos em guerra. Ninguém entrava, ninguém saía. Então vinha tudo no paraquedas. E muita gente morria. Por quê? Morria muita gente. Porque a comida ia parar em zonas minadas. Quando as pessoas tentassem ir à busca da comida, elas acionavam mina. Então, muitos cortaram o pé, muita gente morreu e aquela coisa toda. Eu, naquele tempo, era um miúdo com muita destreza.
eu salvei a minha família da fome. Porque eu conheci, naquela altura, o general Zumbi, conheci o general Sanjar, conheci o senhor Veloso, que é o diretor do Banco Nacional em Malange, e conheci os governadores, conheci o governador Flávio Fernandes. E eu, como era um menino muito querido, então eu dizia, minha família está a passar fome, então arranjem comida para a minha família. Então, eles conseguiam, mandavam assim, pá, Vitor Hugo, olha, vai lá ao quartel-general buscar X sacos de arroz, óleo, açúcar, então nós conseguimos, a minha família sobreviveu por causa exatamente dessa minha forma de ser, de comunicador, de extrovertido, um menino simples, mas grande, e por aí fora. E então hoje, quando eu trabalho com isso, porque é importante tu expores, entre aspas, expores os teus filhos à dificuldade. Não necessariamente fazê-los passar, mas vê-los, por exemplo, que há pessoas que passam fome, que não têm roupa, que não têm isso e aquilo, quando eles estão a desperdiçar. Como eu já passei fome, quando me perguntam, Vitor, o que é que tu gostas de comer? Eu digo, não, eu como tudo, porque eu não gosto de passar fome. Porque quando nós temos poder de escolha, quando nós podemos escolher, a gente escolhe. Quando tu não sabes o que escolher, tu vais apenas comer. Sabes? E é exatamente assim que eu enverdei pelo altruísmo e é por isso que eu trabalho com a solidariedade. E talvez seja por isso que eu sou uma pessoa que lida facilmente com. E tens uma parte lindíssima, porque e não é por estar aqui a falar contigo, que a realidade é que eu já te conheço há um tempo. Primeiro, de tudo, que eu não sabia que tu eras casado e que tinhas filhos. E segundo, eu não sabia que tu tinhas um contato tão direto com com um local que necessitava tanto de ajuda. E eu acho que essa é a verdadeira nobreza. Que a verdadeira nobreza não é nós andarmos a escrever e a escutar na televisão, eu ajudo e bato no peito de dizer que ajudo, porque, olha, eu fiquei super comovida, porque ajudar 43 crianças é dose, é dose. E é preciso ter um estômago e um coração enorme para o fazer. Eu acho um projeto lindo e realmente todas as pessoas que aqui têm falado que não estão a fazer perguntas, mas todas elas dizem, até já te chamaram Cota, atenção, que eu sou tia, mas tu és Cota, que entretanto, Sabes o que é cota? a nobreza Cota, sei, então a gente chamava Cota aos nossos pais. Ok. Era, sabes que eu sempre lidei muito com pessoas da África, Cabo Verde e por aí adiante, em geral, e então a gente usava às vezes algo crioulo na escola, não é? Então, por aí adiante, mas não fugindo daqui ao assunto, que eu acho que é uma nobreza de espírito tão grande, que depois daquilo que tu passaste, e é um exemplo, sim, como te disseram, que aí atrás, para esta geração, que esta geração que não sabe o que é brincar na rua, Yeah. que não sabe e que perdem as melhores coisas. Não, e sabes como é que eu. Só para estarem agarrados ao Não, não, telemóvel, não. agarrados Eu acho, desculpa, à televisão. desculpa, eu acho que assim, cada geração é uma geração. Nós crescemos sem televisão e sem rádio. Portanto, era a nossa realidade. Eles crescem com a televisão, com o telemóvel, porque é a realidade deles, né? Por um lado. Agora, se me perguntares, Vitor, por que é que tu fazes isto? Por que é que tu és assim? O que é que tu sonhas? Como é que tu te vês? Há uma coisa que eu penso muito, que é, como é que vai ser o dia do meu funeral? Sério? Yeah. Eu acho que assim, eu vou ser muito feliz se no dia. Como é que gostarias de ser relembrado? Não, eu tenho certeza que assim, as pessoas vão chorar muito. Quem vai chorar só não vai ser a minha família. Eu acho que assim, eu acho que haverá muita gente magoada, muita gente ferida. É, as redes sociais vão ficar todas inundadas de fotografias minhas, de palavras bonitas. Vai muita gente ao cemitério e tal, e não sei o quê. E as pessoas, eu gosto disso. As pessoas não vão se lembrar de mim
Não vão procurar casa, não vão procurar carro, não vão falar da conta bancária. Não tem nada disso. Não existe isso. Não existe, ok? Eu não tenho nada disso. Eu tenho riqueza no coração espiritual. Eu gosto de mim conforme sou. Na simplicidade de calções, de tênis, com as minhas miçangas, com o meu brinco. Escrevo os meus livros, faço os meus podcasts, as minhas entrevistas. Vivo um dia de cada vez feliz da vida, com as dificuldades daqui e da acolá. Vou para frente, ajudo, sou ajudado, sou refilão, amo, ok? Fazem as coisas, mas yeah, eu acho que para mim o mais importante é isso. Eu acho que se eu fechar os olhos e conseguir ver gente, não apenas da minha família, mas pessoas de todo o país, de todo o lado, dizendo assim, ele foi uma grande pessoa. Isso é importante. Mais ou menos como aconteceu com o Valdemar Bastos. Entende? Sim, sim, Isso aqui é sim. porreiro. Isso aqui é porreiro, estás a ver? Então, porquê? Olha, eu vou-te ser sincera, eu gostava de ser recordada como foi o Papa João Paulo II. Ou como foi? Não pela grandeza, não pela grandeza, mas se tu reparares, que eu acho que foi a única personalidade do mundo que deu um cessar-fogo a toda a gente e toda a gente se uniu para aquele momento. Yeah. Que eu acho que é isso. E há bocadinho, acho que era a Tatiana, estava a dizer que nós não podíamos apontar o dedo às gerações. E não estamos a apontar. A realidade é que as nossas crianças de agora têm muito mais problemas psicológicos, têm muito Musicais. mais doenças, são muito mais frágeis, porque infelizmente ou felizmente, que acabam por ter tudo. Nós, na nossa altura, era raro ver alguém, uma criança que se vesse com obesidade mórbida, e agora isso acontece Não, porque também. imenso. Nós Mas, corríamos, nós fazíamos muita não, coisa. mas também. Isso Então, aqui na Europa. Lá em África, não. Na África você não vê gordinhos, só fininhos. só vê- não, mas na nossa época também não havia muitos gordinhos. Não, mas era alimentação. Não era É, assim muitos. é alimentação. Nós em Angola temos muita. Mas eu fico muito feliz de a gente ter neste momento a capacidade de lhes poder dar o que nós não tivemos. Sim, sim. Mas eu acho que eles não crescem com tanta. eh, não tão fortes psicologicamente como nós éramos. Sim, sim, sim. Sim, É nesse sentido, eu acho que porque há um excesso de há coisas que proteção. são um bocadinho exageradas. Há um excesso de, É só há um isso. excesso há um excesso de proteção, há um excesso de medo. As pessoas são amedrontadas a todo instante que ligam uma televisão, há bombas, há roubos, há isso e aquilo. E é normal que os pais tenham essa. E diz-me uma coisa: tens 3 filhos, e qual é a idade dos teus filhos? O primeiro tem 12 anos, depois o outro tem 7, a outra tem 4. São os meus três. A Roberta tem 4 anos, que é do meu dia de aniversário, dia 4 de novembro. O Yunasi é do dia 25 de janeiro e o Klein é do dia 31 de janeiro. São os três putos. E nunca quiseste trazê-los para Portugal? Bom, há aqui no meio outras conversas de fórum familiar, mas não foi nunca falta de vontade. Aliás, as circunstâncias não permitiram, até porque eles estavam para vir, o passaporte de um deles está na embaixada. O Klein tem nacionalidade portuguesa. Os outros dois, o passaporte estava na embaixada. A tua mulher está lá, é isso? Bom, Ou estão separados? sim, a minha primeira relação tem nacionalidade portuguesa e a outra estão lá ainda também, sim. Pois, é mais. Mas a tua vontade é trazê-los, é isso? Sim, então logo eu tenho condições e claro, eu poder estar com eles, eu vou trazê-los para aqui, mas também não depende só de mim, depende exatamente de muitos outros fatores Olha, diz-me uma coisa: em qual deles é que vês um bocadinho do Vitor Hugo que tu és? um, Em termos de comunicação, em termos de. Que vejas que vai ser um comunicador como tu. bom, Porque cada um nasce por outra o coisa. primeiro, o Klein, com certeza. O meu filho tem 12 anos, mas é do nível extremo de comunicação e de inteligência lógica. Inteligência lógica, não é a inteligência só. Aquele menino que ele olha para as coisas e tem um poder de argumentação incrível.
e de comparação. Argumentação com comparação, com lógica. O meu filho tem isso, aliás. Ele é muito aficionado, é muito ligado ao desporto, à comunicação. Eu não tenho dúvidas que o Clem possa vir a ser um jornalista, não tenho dúvidas disso. Portanto, hoje ele está a estudar inglês, muito forte, é muito inteligente, muito inteligente. Depois, essa é a característica dele. E as medidas? O Inácio é o meu segundo filho. O meu segundo filho, ele é muito calmo, ele é introvertido, sai a mãe. Mas ele é um rapaz muito observador, é um rapaz muito seguro, muito forte do ponto de vista de caráter. Ele tem o talento para a música e para a representação. Ele, para teatro, Boa. para a música, ele gosta de canta como uma coisa doida e é forte. A Roberta tem 4 anos, então segunda, ela é brincalhona, ainda não está definido o que é que ela gosta de ser. Apenas segunda, brinca, extrovertida, mas não te consigo dizer o que é que ela vai gostar efetivamente. Mas eu sou daqueles pais que, assim, os meus filhos vão ser aquilo que eles quiserem ser. Desde que, obviamente, não venham a prejudicar a vida dos outros. Se quiser ser bailarino, se quiserem ser fotógrafos, se quiserem ser artistas plásticos, para mim está-se bem. Eu não sou aquele pai que diz, não tires esse curso porque não dá dinheiro, porque não tem estatuto, nada disso. Eles vão fazer aquilo que eles amarem fazer. Eu acho que é isso, tem que se dar essa liberdade de escolha. E você incentivá-los. Olha, diz-me uma coisa, e projetos para o futuro? Que a gente vai te ver assim brevemente em algum canal, em alguma rádio, vai haver algum livro que sai da manga. Sabes que a Cinderela gosta de saber tudo, não é? Sim, olha, eu tenho uma rádio online, que é a Rádio Vitor, radiovitor.com, Vitor com C, radiovictor.com. O meu futuro passa pela comunicação, não me vejo fora da comunicação. O meu canal do YouTube é monetizado, felizmente, o meu canal do Facebook é monetizado também. E então a minha vida vai gravitar em torno da comunicação moderna, olhando para fora daqueles formatos convencionais, não é? Fora dos formatos convencionais. Sim. Mas vai ser exatamente aquilo que sempre fiz fazer dentro de um predicado com inovação, atendendo à realidade que nós estamos a viver. É preciso de equipa, é preciso de meios. Hoje eu não tenho a equipa, não tenho os meios que já tive, mas tenho a saúde, tenho o desejo ardente e tenho a visão. Agora, é esperar o tempo certo e o que falta muitas vezes a nós é a paciência para realizarmos as cenas. Quem sabe se não vai haver aí uma parceria qualquer entre o Vitor Hugo e a Cinderela sobre rodas. Isso é uma questão que da gente ver o que é que podemos fazer, nunca se sabe. Não, nunca sei. Diz-me uma coisa, se as pessoas quiserem adquirir os teus livros, onde é que elas podem comprar? Olha, aqui em Portugal, o único sítio que eu sei que tem é na livraria da Universidade Lusófona. É Lusófona, ali é Campo Grande ou Entre Campos. É Lusófona, né? Aquela universidade. Sim. Eu sei que é lá. Mas eu tenho vendido e autografado, se a pessoa manifestar o interesse, estiver aqui em Portugal ou no Brasil, Eu quero. sim, Portanto, há um que é meu. sim. Nós fazemos envio por correio. Eu assino e depois envia-se pelo correio, a pessoa recebe lá e é mais ou menos isso que acontece. Agora, eu vou lançar um livro, o meu quinto livro vai sair agora, que é O Tesouro da Menina do Cunene. Vai ser o meu quinto livro, que está a ser preparado aqui por uma editora Caneta de Estilo, pela Fernanda Carrilho. Então é escrever mais livros, e algumas coisas, cursos, a rádio online a funcionar em pleno, como eu gostava que fosse. Amar e andar para o caminho, é isso aí. Olha, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao Vitor. Com a mim, esteja à vontade, nós estamos a chegar à reta final da nossa entrevista. Sim. Que daí eu ter perguntado se vocês têm alguma questão que queiram fazer ao Vitor ou a mim. Estamos disponíveis para essas perguntas. Não se esqueçam que a entrevista do Vitor posteriormente sairá na revista Mulher Africana, que vai ser divulgada em Portugal, no Brasil e nos Palopes. Que depois vai sair também
uma semana inteira na Alternativa Rádio. Olha a tua mãe aí, um beijinho. Olá, E amor. Boa pronto, tarde. para quem não conhecia a mãe da Cinderela sobre Eu rodas, vi, que eu está vi aqui contigo no outro dia. online e direto para Portugal, para o Brasil, Para o mundo. para os Palopes. E, Vitor, como por último, eu gosto sempre. Olha, Vitor, quantos anos tens? Perguntam. Bom, hoje eu tenho 37. Daqui a um mês terei 38. Pronto, é uma pergunta para o Vitor, quantos anos tens? Que já te chamaram cota, atenção, a mim chamaram tia, Mas, depois a ti já te chamaram mas eu cota. estou bem, Pronto. eu estou bem fisicamente, eu faço exercícios físicos todos os dias, eu ando de bicicleta. Não, não pareces. Eu ando, Esquece. Então, depois de saber que és pai de 3 filhos, nem sequer eu parece. tenho, sim, sim, e eu ando, olha, a minha média de distância de bicicleta são 50 quilómetros. Há dias fiz 101 quilómetros aqui em Portugal, foi a distância mais longa que fiz há 2 semanas. Andei 101 quilómetros de bicicleta. Oh, Latita Castro da Will, Latita, um beijo grande. Sabes que há dias uma amiga minha falou-me Sim, da tua frase, mais mobilidade, menos. menos mentalidade reduzida. Lá está todas. Pronto, eu não queria fazer a publicidade porque não me cabe a mim. Que o livro está à venda, mas de facto é verdade, dentro do livro vocês sabem tudo o que é, fala de toda a minha vida. Ele está à venda em Portugal, se quiser autografado, que é como o Vitor, nós enviamos para casa, que tem a parte do audiobook, que é interessante para quem tem problemas de visão e muitas vezes da audição. Tem aqui uma página para pôr o audiobook que dentro, para tocar no telemóvel, que sim, é um projeto bastante interessante, com a mobilidade, mais mobilidade, menos mentalidade reduzida. Muito bom. Que claro que, pronto, a mariquice que a gente põe Bonsoir. é também acrescentarmos o Eu porta-chaves tenho. Cinderela sobre rodas. O livro tem o valor de 10 euros, que depois, se pretenderem adquirir, basta dizerem. Vitor, da reta final, e agradeço a todas as pessoas que, antes de mais, que estão aqui presentes, que são bastantes, e o carinho que elas nos dão. Eu queria que tu deixasses uma mensagem para todas aquelas pessoas que, tal como tu, passaram por muito, que acham e que têm o sonho de entrar na comunicação e que têm aquela vontade, mas acham sempre, ou porque o pai diz, se calhar que não é uma profissão que dá dinheiro, certo? Ou porque há sempre uma sociedade que prefere que existam advogados e médicos do que outro tipo de profissões. Então eu gostava que tu deixasses uma mensagem a todos os Vítores pequeninos e a todas as meninas que queiram enverdar pela comunicação. E atenção, Não, que nós temos apenas 50 minutos para falar com o Vítor, mas há muita coisa. O Vítor recebeu muitos prémios que, em relação ao trabalho dele, é um comunicador nato, é reconhecido praticamente mundialmente pelas atitudes, pelas performances que tem. 1 hora é muito pouco para conhecer a vida do Vítor. bom, Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu faço por merecer o respeito das pessoas porque eu respeito muitas pessoas. Fundamentalmente isso. E respeito muito a mim próprio, acima de tudo, primeiro, né? E então, as pessoas têm que ser elas próprias. Hoje o mundo é quase que nos obriga a vivermos uma vida, ou mostrar que vivemos uma vida que a gente não tem. Eu acho que essa traição, trairmos a nossa voz interior é muito perigosa mesmo. Isso não é bom, isso, trairmos a nossa voz interior. Cada um é como é, cada um pode decidir o que vai fazer de si, e as melhores escolhas que eu fiz foram as mais difíceis. E eu, hoje em dia, costumo dizer assim, a natureza ela não está preparada para ajudar preguiçosos, mal agradecidos e sem objetivos na vida. Cada um escolhe o seu caminho. A sabedoria diz que o mais forte do que ela é o amor. Cuidado que vais amar, ok? E, portanto, eu quero que as pessoas sejam elas próprias. Procure ser você mesmo, ok? E procure encontrar pessoas como a Rita, ok? Que inspira. Quem nos inspira, nem sempre é o sucesso glamouroso e imediato que nos inspira. Nem sempre.
É um engano pensar que só o sucesso, só pessoas de sucesso mediáticas ok, é que nos inspiram. Nem sempre devemos olhar para aquela inspiração só porque tem um bem material. Às vezes são pessoas. O coração de uma pessoa nos pode inspirar, ok? Os momentos nos podem inspirar, os momentos bons e os momentos maus. Eu, por exemplo, hoje, eu estava triste, eu não quis sair de casa, estava preguiçoso. Mas aí recebi uma chamada e saí de casa. Porque alguém disse-me uma palavra bonita e acabei por sair. Epá, ter amigos é muito bom, mas ser amigo é muito difícil. Então, escolhermos nossos amigos, os lugares que a gente vai visitar. Não precisas de ir a festas todos os dias também. Ah, por amor de Deus, leiam livros, leiam livros. Sintam-se bem com as vossas imperfeições. Não se cobrem muito. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas e nós temos apenas 5 minutos para responder. A Eliane, acho que a Eliane pergunta de que zona de Lisboa é que tu és? Eu não. Qual que tu estás? Qual que tu estás? Que ela pôs que tu és, sim. Neste momento eu falo de Telheiras. Eu vivo no bairro Alto, ok? E falo de Telheiras, vivo no bairro Alto, em Lisboa. Mas é só por mais uns dias que eu já me vou mudar para uma outra região, ok? E vou ficar numa zona distante de Lisboa, num silêncio, numa solidão profunda, em que vou estar em contacto com a dor, mas com a melhor versão de mim próprio. Porque eu tenho estado a fazer muitas mudanças em mim. Um abraço bem forte ao Humberto Roçado Pinto e quero agradecer a todas as pessoas que nos puderam acompanhar aqui. É isso. Olha, deixa-me só perguntar-te aqui, o Romilson Rodrigues pergunta qual é a forma dele poder aprender a comunicar melhor e a falar melhor o português. Bom, eu não quero vender o meu peixe, Mas mas sendo eu professora de português, Romilson, basta entrar aqui em direto depois e podemos combinar umas aulas de português para poder comunicar melhor. Mas eu acho que ler é o fundamental, o ler, o querer saber mais, não, que é sempre muito importante. mas há aspectos que a gente deve também explicar. O falar depende sempre do meio em que nós crescemos. Sem dúvida. Portanto, não é uma E coisa. também da nossa força de vontade. Sim, Eu peço desculpa, mas eu estava aqui com um problema técnico. eu não vou nunca conseguir falar como falam os portugueses. Eu falo com sotaque angolano. Sem dúvida, mas isso é uma coisa, eu acho que não é isso que o Robinson estava a querer dizer. Pelo que eu percebi das duas perguntas que ele fez, ele queria aprender a comunicar. Sim, falar, comunicar é arte. Pronto. Comunicar é arte. Pronto. Comunicar é uma arte. Falar todo mundo fala, mas comunicar é arte. Por quê? Porque existem técnicas, nós aqui trazemos várias ciências, não é? Comunicar é arte e aprende-se. Agora, falar como eu falo, isso depende do meio, da educação, essas coisas todas que a gente vai tendo e vai melhorando em função das pessoas com quem nós muito lidamos. É apenas isso. Yeah. Meus amigos, olha, eu antes de mais tenho que agradecer. Vem. Quero fazer uma pergunta antes. Que figura pública, ou que ator, ou que cantor, ou que política, etc., que é que tu gostarias de ver sentado no teu lugar a ser entrevistado por mim? Olha, é o seguinte, às vezes não precisa necessariamente de ser uma figura pública. Eu cada vez mais, confesso, cada vez mais eu valorizo essa coisa de ser figura pública para colocar a pessoa ao sol. Eu acho que há muita gente que não é figura pública, não tem destaque mediático, mas tem muito mais conteúdo. Um conteúdo impactador. E, portanto... Então, quem é que tu sugeres? Caraças, agora sim, rápido. Temos muito poucos segundos. Eu vou falar do Geraldo Dalla. Vou indicar-te um amigo meu que é o Geraldo Dalla.
que é um jovem, Geraldo Dal. veio do nada, lançou um livro muito recentemente. É que só tens 20 segundos para acabar, porque estamos mesmo Yeah, com a contagem de o crescente. Geraldo Dalla lançou um livro muito recentemente em que eu faço parte deste livro, que eu acho que é alguém que tem conteúdo para falar contigo. Portanto, Geraldo Dalla, vou-te mandar o Então livro. depois deixa-me essa indica. Muito obrigada pelo tempo.